FM. A Nova Canção FM passa a apresentar o programa Semeadores da Hora Final. Vamos semear a semente santa que o Senhor mandou. Programação e apresentação a cargo da equipe Semeadores da Hora Final. Aproveite agora enquanto é tempo. Verdadeiro culto em seu lar. A seara é grande, vamos trabalhar prudente e fiel. Programa Semeadores da Hora Final. Através das ondas amigas da Nova Canção FM, mais um programa Semeadores da Hora Final. Nesta sexta-feira abençoada, eu quero cumprimentar todos os nossos amados rádio ouvintes com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e a graça que emana do Espírito Santo esteja com a tua vida, esteja no teu coração, que nessas 2 horas de programação nós possamos ouvir belos louvores e também uma poderosa palavra de Deus para o teu coração. Liga o teu rádio, você que chegou agora, aumenta o volume do teu rádio, compartilhe, você que está nas mídias digitais, para que nós possamos chegar mais longe através dessa programação, porque aqui nós vamos ouvir louvores e também o Evangelho de Jesus Cristo será pregado nessa noite. Seja muito bem-vindo e eu já te convido nesse momento a nós orarmos ao Senhor para darmos início a essa programação. Você que tem a sua necessidade, apresente a Deus nesse momento. Eu te convido aonde você estiver, curve a tua cabeça, eleve o teu pensamento ao céu e vamos falar com Deus. Amado e poderoso Deus, graças te damos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, por este privilégio de estarmos mais um dia, Senhor, aqui nos estúdios da Nova Canção FM, para apresentarmos essa programação, Senhor, que em primeiro lugar desceu ao nosso coração, mas veio direto do trono da graça, essa porta que foi aberta para nós evangelizarmos e falarmos do teu amor. Obrigado, Senhor, por esta semana abençoada, mais uma vez pela chuva que o Senhor derramou sobre a terra, uma chuva que nós pedimos e o Senhor nos mandou. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado nos mínimos detalhes da nossa vida, e nós te damos graças e te louvamos, Senhor, nesta hora. Pai, nós apresentamos também as necessidades dos teus filhos, aqueles que estão em oração conosco nesse momento, aonde estiverem, Senhor, alcança cada um segundo a sua necessidade, levantando aquele que está caído, Senhor, dando força ao fraco, saúde ao enfermo, e abrindo, Senhor, as portas que precisam ser abertas para que essa pessoa possa ser um vencedor na sua vida, Senhor. Meu Deus, nos dá a direção do teu Espírito nesta programação, e que nós possamos atingir o alvo, Senhor, que é almas se renderem aos teus pés através deste programa, Pai. Faz milagres, prodígios e maravilhas, abençoa cada um dos nossos irmãos mantenedores, aqueles que nos ajudam a estar aqui todas as sextas-feiras, levando aos corações a tua palavra, Senhor. Em tudo nós te damos graças e te louvamos, e fica conosco para sempre. Amém e amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, sejam bem-vindos, você que está nos assistindo através das mídias digitais, através do Facebook, através do TikTok, sejam bem-vindos, meus irmãos, fique conosco. Em 2 horas de programação vamos ouvir belos louvores, falar sobre a obra de Deus, a palavra do Senhor, e Deus tem uma bênção preparada para as nossas vidas. Já queremos cumprimentar a nossa técnica de som aí, que está nos ajudando nessa noite, que Deus abençoe a sua vida. Vamos ouvir a primeira faixa musical dessa programação. Você pode nos ajudar a fazer esse programa, mande a sua mensagem aqui para o telefone aí da rádio, também através do Facebook, peça o seu louvor preferido, a sua saudação, homenageie a pessoa que está de aniversário. Com alegria nós vamos te atender aqui e vai ser uma bênção. Vamos ouvir aí, para a abertura dessa programação, a primeira faixa musical. Vai cantar bonito Tony Tito, a canção É Hoje. Quem sabe é hoje o dia da tua vitória, hein?
Fique aí ligadinho, aumente o volume do teu receptor e vamos ouvir esse belo louvor. Quando ele marca em ponto, Você diz que há tanto tempo ele não te ouve e as suas orações parecem não ouvir mais. Você diz que deste jeito não dá mais, não vale a pena esta sua situação. Você diz que há tanto tempo ele não te ouve. Você diz que todo dia é a mesma coisa, que não sabe o que fazer nem pra onde ir. Você diz que está sozinho, abandonado, coração está pronto a explodir. Mas hoje Deus muda a sua vida, com certeza sofrimento vai ter fim. É hoje que Ele manda lhe dizer que as portas vão se abrir. É hoje que as portas se abrem, é hoje que o céu se derrama, é hoje que Ele aqui está pra te ouvir. É hoje que Deus te renova, é hoje receba a vitória, é hoje que Ele aqui está, nada pode impedir. É hoje. Você diz que está sozinho, abandonado, coração está pronto a explodir. Mas hoje Deus muda a sua vida, com certeza sofrimento vai ter fim. É hoje que Ele manda lhe dizer que as portas vão se abrir. É hoje que as portas se abrem, é hoje que o céu se derrama, é hoje que Ele aqui está pra te ouvir. É hoje que Deus te renova, é hoje receba a vitória, é hoje que Ele aqui está pra te ouvir. É hoje que as portas se abrem, é hoje que o céu se derrama, é hoje que Ele aqui está pra te ouvir. É hoje que Deus te renova, é hoje receba a vitória, é hoje que Ele aqui está, nada pode impedir. É hoje. Graças a Deus, meus irmãos, por esse belo louvor que acabamos de ouvir. Deus abençoe a tua vida. É hoje o dia da tua vitória. Vai celebrando aí no teu lar, vai dando glória para Jesus. Quem sabe esta semana foi uma semana de batalhas, de lutas.
foi renhida, né? Como diz aquele louvor, as batalhas muitas vezes nos consomem, muitas lágrimas, muitas tristezas, né? Porque afinal nós somos seres humanos, ainda estamos vivendo aqui nessa terra, somos limitados, mas o nosso Deus é aquele que nos dá a vitória, e Ele está através desse louvor falando conosco, que é hoje o dia que nós vamos vencer e vamos celebrar e louvar ao nome do Senhor nosso Deus. Nosso querido irmão Ramão Luz, junto com a sua família ali no bairro Portela, está, né, nos dando a paz do Senhor, irmão Tiago. Estamos na escuta. Muito obrigado, meu irmão, pela sua audiência. Louvamos a Deus pela sua vida, querido servo do Senhor, fazendo também a obra do Senhor aí. Que Deus abençoe a sua vida. Também nosso colega aí, né, Pedro Tiago Moura da Rosa, né, com seu programa Como Vai a Sua Vida com Deus, está também sintonizado. Com alegria, meu irmão, tê-lo conosco aqui nessa noite. Nossa amada irmã Flora Manzur, glória a Jesus, muitas bendiciones, hermanos, Deus bendiga, hermana, muito obrigado por sua audiência aí, né, na Argentina. Um grande abraço aos nossos irmãos argentinos que também estão nos sintonizando através do Facebook. Se você sentir no seu coração, compartilhe com mais alguém, né? Leve a mensagem do Evangelho, porque muitas pessoas às vezes estão ociosas aí, né, na internet, muitas vezes passando por dificuldades, precisando ouvir uma palavra de Deus, um louvor para alegrar a sua alma, e você pode ser essa ferramenta nos ajudando através do seu compartilhamento. Se você quer evangelizar uma pessoa que está aí, né, nos seus amigos, compartilhe com ela esse programa. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração e nós podemos ganhar essa alma para o Senhor Jesus. Aleluia! Meus irmãos, vamos ler uma palavra para a introdução dessa programação, como costumeiramente fazemos. Ao final, né, na última meia hora desse programa, nós estaremos trazendo uma reflexão bíblica através desta palavra que está registrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos a partir do versículo de número 11. Abra a tua Bíblia, você que pode, pegue a tua Bíblia, é muito importante, é didático, irmãos, nós pegarmos e lermos a palavra de Deus. Você também faz o exercício, né, de ler o texto bíblico, é muito importante, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, diz o profeta. Eficaz quer dizer que é um remédio que faz efeito, né, e ele é eficaz contra tudo aquilo que o inimigo tenta destruir na nossa vida espiritual. Vamos ler a palavra de Deus, primeiro livro de Samuel, capítulo 4, o verso 11 em diante, que nos diz assim: E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava assentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli ouviu a voz do grito e disse: Que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo, e além disso também teus 2 filhos, Rofini e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado. E tinha ele julgado a Israel 40 anos.
E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo as novas de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. E ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada, pois é tomada a arca de Deus. Amém, meus irmãos. No final dessa programação, nós estaremos trazendo uma reflexão sobre essa palavra, sobre a aliança. É muito importante que você ouça esta mensagem da parte de Deus. Irmã Rosenara Ramos Ortiz está nos dando a paz do Senhor. Estamos na escuta aqui na Granja Ortiz. Um grande abraço para o irmão Elias, que é o marido da nossa irmã Rosenara, a sua filhinha, e os demais aí, toda a família Ortiz que estão nos escutando. Recebam o nosso carinho e o nosso abraço. Muito obrigado pela vossa audiência. Também a minha mamãe, irmã Joraceli Ribeiro, está nos ouvindo, nos dando a paz do Senhor, está confirmando a audiência. Beijo, mãe, muito obrigado pela sua audiência. Nós também recebemos aqui a ligação da irmã Terezinha Souza, e ela está pedindo um louvor com Tiago e Simon, que já nós vamos ouvir, Alcançando Vidas. Já vamos pedir para a técnica preparar, que já nós vamos ouvir essa canção, e já já nós estaremos de volta. Você está ouvindo a programação Semeadores da Hora Final. Aumente o volume do teu rádio, porque Deus tem bênçãos preparadas para as nossas vidas. Aqui, já chegou aqui, está caminhando entre a multidão. Jesus, quando foi pro céu, aos seus discípulos falou: idem por todo mundo o evangelho anunciar. Os primeiros missionários deram a vida para pregoar essa grande salvação que é Jesus Cristo vem aceitar. Missões não é só um departamento, é um sentimento pelas almas. Jesus está procurando os missionários da última hora. E queira fazer missões é um compromisso que todos têm. É a Assembleia de Deus alcançando vidas, vem você também. Você que está me ouvindo e sente o coração queimar, é o amor pelas almas que estão morrendo sem se salvar. Eu estou te convidando, essa é a hora de trabalhar. Se tu não pode ir, a tua oferta vai chegar lá. Missões não é só um departamento, é um sentimento pelas almas. Jesus está procurando os missionários da última hora que queiram fazer missões. É um compromisso que todos têm. É a Assembleia de Deus alcançando vidas, vem você também. Missões não é só um departamento, é um sentimento pelas almas.
está procurando os missionários da última hora que queiram fazer missões. É um compromisso que todos têm. É a Assembleia de Deus alcançando vidas. Vem você também. É a Assembleia de Deus alcançando vidas. Vem você também. Maravilha de Deus, né? Alcançando vidas, né? Essa canção que nós gravamos aí, fizemos essa letra para o departamento missionário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né, aqui de São Nicolau, e nós louvamos aí com o nosso filho. No programa passado nós estivemos aqui cantando ao vivo, né, com o Simon, e foi uma benção. Nós queremos também já agradecer a audiência do nosso papai, irmão Adão Pinto, que está lá no seu lar, nos ouvindo com o seu rádio aí lacrado, né, na nova canção. Deus abençoe a sua vida, né, e muito obrigado pela audiência em nome de Jesus. O Dilmair Miranda nos mandou uma mensagem aqui, ele está na audiência da programação e também está pedindo oração porque está enfermo, e nós vamos orar aí, irmãos. No final dessa primeira hora nós temos o quadro aqui, Oração da Fé. Esse quadro tem sido marcado por milagres, prodígios e maravilhas. Deus tem feito obras grandiosas. Basta nós crermos e orarmos com fé. Nós estamos orando, irmãos, para que Deus faça a sua obra na nação brasileira, no nosso estado do Rio Grande do Sul, na nossa cidade de São Nicolau. E também orando para que Deus venha levantar uma geração de adoradores que venham fazer a obra do Senhor. Se você está nesse propósito juntamente conosco, fique aí junto, esperando o horário, e vamos formar uma grande corrente de oração para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Nosso querido irmão Argeu Rodrigues, um grande abraço, meu querido irmão, meu amigo. Bom teu programa, meu amigo. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês aí, irmão Argeu, toda a sua família. Um grande abraço para vocês, obrigado pela sintonia. Também a minha cunhada, a irmã Cleonice Braga Batista, está na audiência, Deus abençoe. Irmã Maria Garcia, mais uma vez nos dando alegria da sua audiência. A paz do Senhor, irmão, estou escutando o programa, está uma bênção, peço oração em meu favor e da minha família. Vamos orar, né, irmã? Sabemos que vamos carregar as cargas uns dos outros, porque é o que manda a palavra do Senhor nosso Deus. Também nós recebemos aqui a participação do irmão Devani Carvalho. Ele está pedindo o hino O Pecado Não Dói, com Jair Pires. Já vamos deixar na agulha, daqui a pouquinho nós vamos ouvir essa bela canção para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Nós queremos nesse momento, irmãos, agradecer a todos os nossos apoiadores, aqueles que nos auxiliam aqui através da sua oferta mensal, né? Porque afinal nós já estamos chegando aos 8 anos de programação aqui, né? Um programa que está levando a palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus tem preparado para nós bênçãos sem medida, e o nome do Senhor será glorificado. Vamos então nesse momento agradecer aqui os nossos mantenedores, que são eles o irmão Lisoneide Barcelos, o irmão Cleci, nosso papai irmão Adão Pinto, o irmão Lourdes Lucero Carvalho ali do Rincão Pelado, o irmão Oneide Garcia e a Heloísa, a irmã Jussara Nunes e a sua família ali do Sarmento, nosso amado irmão Bernardino Braga ali do bairro Boa Esperança, o irmão Laurindo Adão Machado do Passo Santa Maria, também o irmão José Castelhano, esse castelhanito abençoado ali do Sarmento, a irmã Roselane Garcia, o irmão José Luiz Garcia, a irmã Rose e o irmão Donizete ali do Sarmento, o irmão João Batista Duarte ali do Passo Santa Maria, o irmão Paulo e a irmã Noeli ali do assentamento São Domingos, o irmão Adão Hildo Rodrigues e a irmã Terezinha Souza, aqui da cidade, né? A irmã Neninha ali do Passo Santa Maria. Também nós recebemos, né, uma oferta do irmão Peri, né, que todo mês aí tem nos auxiliado através da sua oferta. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Monseno Ramber, irmã Edith ali de Santo Isidro. Também
nós recebemos uma oferta do nosso querido irmão Jaci Zilli, Deus abençoe a vida do servo do Senhor. Um voto do irmão Mariano Braga, Deus abençoe a sua vida. A irmã Aninha também, né, Martins, votou ao Senhor e o Senhor atendeu, né, o seu voto e ela está pagando com alegria. Também a irmã Elisiane Carvalho nos ofertou, que nós agradecemos de coração. Que Deus em Cristo vos abençoe. Nós queremos então nesse momento pedir para a nossa técnica rodar aí os nossos apoiadores, né? Nós vamos ouvir aí aqueles que estão nos ajudando, as empresas que estão ajudando para que esse programa vá ao ar, e na sequência já pode rodar aí a canção com Jair Pires, O Pecado Não Dói, especialmente para o nosso amado irmão que está nos ouvindo e sempre está na sintonia, Mondevanir Carvalho. Você está ouvindo o programa Semeadores da Hora Final, que tem o gentil patrocínio dos Postos da Lepiane, qualidade e bom atendimento, combustíveis, lubrificantes, filtros, pneus e uma ampla variedade de peças para motocicletas. Na troca de óleo, comprando conosco não cobramos a mão de obra. Postos da Lepiane, na Salvador Pinheiro 1012, em São Nicolau e também em Garruchos. Mercado Super Campeiro, aonde o cliente compra de montão com pouco dinheiro. Temos de tudo um pouco para a família levar para casa. Super Campeiro, além de um bom preço, atendimento que duvido, igual você não viu. Super Campeiro, agora em São Nicolau chegou a mecânica de motos do Manuel. Aqui sua moto fica tinindo. Contamos com uma ampla loja de peças para motocicletas junto ao posto da Lepiane. Venha fazer seu orçamento gratuito sem compromisso. Chame no zap 55997239014. Mecânica de motos do Manuel, na Salvador Pinheiro, ao lado do posto da Lepiane. Autoelétrica Ramires, especialista em elétrica automotiva e agrícola. Contamos também com uma vasta seção de peças para veículos. Chama no WhatsApp 559-9678-9722 e fale com Alceu Ramires. Autoelétrica Ramires, na Salvador Pinheiro 1672, no centro de São Nicolau. Hot Dog do Teio, atendimento rápido e de qualidade. Ambiente familiar, servimos comida caseira ao meio-dia e lanches em geral. Faça seu pedido pelo WhatsApp 991 56 35 10, na Salvador Pinheiro, ao lado do Xerox do Coati. Esperamos você. Borracharia do Pé, seu veículo merece cuidado profissional. Lavagem de veículos e implementos agrícolas. Borracharia em geral, conserto e recapagem de pneus. Vulcanização, venda de pneus novos e usados. Ainda contamos com equipe móvel especializada no socorro em lavouras. Chama no ar 999 16 55 23, na Rua Ademar Silva 2169, em frente à cooperativa, em São Nicolau, uma empresa da Lepiane. Você pode abençoar este programa usando os serviços prestados pelos nossos apoiadores. Continue acompanhando a programação Semeadores da Hora Final. Por certo, Deus tem bênçãos para nossas vidas. pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. Se o pecado doesse, muitos não pecariam, temeriam a Deus. Assim seria melhor. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. O pecado é uma lepra
deixa a gente no pó. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. Maravilha, ouvimos aí essa bela canção, hino antigo, né? Saudoso Jair Pires deixou pérolas para nós ouvir aí, e foi uma boa pedida, viu, irmão Devanir? Muito lindo louvor, e esse é uma realidade, né? O pecado, ele não dói na nossa vida, muitas vezes ele fica nos tentando, né? Para que nós volte às velhas práticas, tudo aquilo que nos afasta do propósito de Deus, mas eu te digo que vale a pena você se manter firme, porque Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Grande abraço, irmão Alceu, irmã Darlene, estão na audiência aí da programação, grande abraço, são nossos companheiros aqui. Se você precisa de um profissional eletricista, Alceu Ramires, né? Autoelétrica Ramires, esse rapaz aí é uma bênção de Deus, viu? Grande abraço, irmão Alceu. Também um abraço para a irmã Rosângela Gonçalves, está lá em Caxias do Sul, nossa Serra Gaúcha, está nos assistindo através do Facebook. Deus abençoe a sua vida. Também um grande abraço para o seu esposo e nosso amigo. Deus abençoe vocês aí em nome de Jesus. Nosso querido irmão José Santos, né? Nosso querido irmão José Santos, a irmã Maria, estão nos ouvindo aí no Sarmento. Um grande abraço, meu querido. Deus abençoe a sua vida. Também a irmã Elidiane Batista Budel, a paz do Senhor, estamos na escuta. Um grande abraço para vocês aí do Cambaí, né? Nosso assentamento Cambaí aqui de São Nicolau, estão lá nos ouvindo. Deus abençoe a serva do Senhor, nos trouxe uma palavra poderosa no sábado passado ali no culto liderado pelo departamento de jovens, e ficou no nosso coração, viu, irmã Elidiane? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ter que preparar um dia aí, né, junto com o irmão Jorge, para vocês estarem aqui, né, trazer uma palavra para os nossos ouvintes aqui, viu, irmã? Vai trabalhando essa ideia aí no seu coração, e a gente volta a se falar, e vai ser uma bênção, viu? Ficou no meu coração o desejo de lhe convidar para estar aqui, para ministrar a palavra do Senhor aos nossos ouvintes. Meus irmãos, nós queremos também convidar a todos, né, para os cultos que vão acontecer nesse final de semana. Nós temos o culto liderado pelo departamento de jovens, né? Esse culto vai ser a partir das 20 horas ali no nosso salão social, ali da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui do centro de São Nicolau, e você é nosso convidado especial. É um culto liderado pelo departamento de jovens, na pessoa do irmão Giniton Rota, e o irmão Luiz Manuel e suas famílias, que estão na frente desse lindo trabalho de jovens, e você é nosso convidado para estar ali, né, louvar a Deus e receber uma bênção da parte do Senhor nosso Deus. No domingo pela manhã nós temos a consagração ali no Templo Subsede do bairro Boa Esperança, a partir das 8 horas da manhã. Você que quer se consagrar a Deus, você que pode, né, nós devemos nos consagrar ao Senhor, mas aquele que puder estar ali vai ser uma bênção. Deus tem bênçãos preparadas para as nossas vidas. Basta nós nos colocarmos na presença do Senhor para recebermos, né? Recebermos a bênção de Deus nas vidas, né, de cada um dos irmãos. E sabendo também, irmãos, que nós temos aqui hoje, né? Hoje à noite ali na Boa Esperança, um abençoado culto a partir das 20 horas. Você que quer receber uma bênção de Deus, quer ir ali no culto, ali na subsede do bairro Boa Esperança, os irmãos estão te esperando ali para você glorificar e receber as bênçãos de Deus
na tua vida. E no domingo à noite, a partir das 20 horas ali, também no nosso salão social, no Templo Central, nós temos aí mais um culto da família, onde você é convidado para estar ali e receber as bênçãos de Deus para a tua vida. É muito importante você ir na igreja. Tem pessoas que dizem assim, eu não vou na igreja, não gosto. Tem pessoas que dizem assim, não precisa ir na igreja. Mas olha, irmãos, vou dizer para vocês que Deus deixou sempre um templo para nós se congregar. Desde o tempo do início da peregrinação, se você ler a palavra de Deus, você vai entender que a comunhão, ela é presente. E os soldados, eles têm que estarem unidos para a batalha. Nós nos fortalecemos juntos, nós trabalhamos o nosso espiritual, ouvimos uma palavra de Deus, porque sempre Deus está revelando a sua palavra, né? A sua palavra, ela é revelada para os nossos corações. Muitas vezes você está lutando, você está passando por uma dificuldade, e você está orando sozinho, está pelejando, está difícil, e muitas vezes você fraqueja, não consegue vencer, mas se você vai ao templo, você ouve uma palavra direto do coração de Deus para a tua vida, que te dá alento, que dá muitas vezes ânimo para que você possa avançar mais uma milha para servir ao Senhor. E esse é o objetivo. Então vai à igreja, você convide a tua família, né? Se você não pode ir no sábado à noite, vá no domingo à noite, no primeiro dia da semana, vá lá receber uma bênção de Deus. Deus tem bênçãos para a tua vida, basta você dar um passo, né? Um passo em direção à tua vitória. Nós vamos ouvir aí mais um passo, né, com Daniel e Samuel, né? Vamos ouvir aí, vamos pedir para a nossa técnica procurar aí, né? Mais um passo com Daniel e Samuel, e nós vamos ouvir essa bela canção, né? Essa canção que vai com certeza falar conosco, né? E Deus tem bênçãos preparadas para as nossas vidas. Major Araceli está dizendo que está indo para o culto aí, né? O culto é na Boa Esperança, e os irmãos que puderem estar ali também vão receber as bênçãos de Deus na sua vida. Um grande abraço também para os irmãos que estão nos assistindo através do TikTok aí. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela companhia de vocês aí. Estamos transmitindo ali também para evangelizar, né, as pessoas que estão nos assistindo. Vamos procurar aqui o nome certinho, né, desta canção, que não é mais um passo, é outro nome. Vamos procurar aqui, vamos ver se nós conseguimos achar esse nome dessa canção para nós ouvirmos aí, né? E Deus vai dê mais um passo, é o nome da canção. E vamos ouvir aí, né, com Daniel e Samuel, essa linda canção, né, que Deus tem preparado para nós ouvirmos aí, né? E a bênção de Deus vai ser derramada sobre mim, sobre você, né, para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus tem preparado bênçãos para nós, irmãos. Se nós crermos, nós continuarmos a nossa caminhada de fé, tenho certeza que Deus vai derramar as mais ricas bênçãos do céu sobre as nossas vidas. Vamos ouvir então essa bela canção e já voltamos em nome de Jesus. Você pode levantar a sua mão. Você chegou até aqui desanimado, desesperado, machucado o coração. Muitas pessoas que estavam do seu lado te magoaram, te deixaram pelo chão. Você contou os seus problemas para muitos. Agora pare, conte apenas pra Jesus. Certas pessoas não merecem seus assuntos. Prossiga em frente, vai levando sua cruz. Dê mais um passo, meu irmão, só mais um passo, mais um passo. E acredite que o Senhor vai te ajudar pra resolver a tua vida, os teus
certeza de que nada vai mudar. As orações já não são feitas com firmeza, porque a resposta está difícil de chegar. Os passarinhos quando cantam não te alegra, parece regressa a dor, essa aflição. Mas pega toda essa dor agora e entrega a Jesus Cristo, o autor da salvação. É mais um passo, meu irmão, só mais um passo. E acredite que o Senhor vai te ajudar pra resolver a tua vida, os teus problemas. É mais um passo pra vitória alcançar. Decepções já fazem parte do seu mundo. É tão profundo esse mar de ilusão. Porta-se o terço numa questão de segundos. Vira problema o que era solução. As amizades já não são correspondentes. A alma sente que o momento é cruel. Mas eu te afirmo que está aqui presente o meu Jesus, a amizade mais fiel. É mais um passo, meu irmão, só mais um passo. E acredite que o Senhor vai te ajudar para resolver a tua vida, os teus problemas. É mais um passo pra vitória alcançar. Pra resolver a tua vida, os teus problemas. Dê mais um passo pra vitória alcançar. Você está ouvindo a programação Semeadores da Hora Final no seu rádio e pela internet. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, meu querido amigo, você que está aí no teu lar, você aqui da cidade de São Nicolau, dos bairros, das vilas do nosso município. Receba o nosso carinho, o nosso abraço e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Você que está nos ouvindo também aí no interior do município e até fora dele, né? Você, quem sabe, que está andando no teu veículo, se deslocando até uma outra localidade. Nós nos alegramos em saber que estamos fazendo companhia com você dentro do seu veículo através das ondas amigas da Nova Canção FM. Você que está nos assistindo aí em outros municípios, quem sabe a quilômetros de distância do Rio Grande do Sul, através das mídias digitais, que maravilha, é uma alegria poder ter você conosco nessa noite. Um beijo no coração da minha esposa, irmã Jô, que está nos ouvindo lá no nosso lar. Obrigado pela sintonia, no nome do Senhor Jesus. Também o irmão Rodinei Guimarães, nosso amigo, está nos dando boa noite. Peço oração pelas minhas filhas, Rafael e Isabela. E meu genro, Daltri, na escuta em Porto Alegre. Meus irmãos, da capital do nosso estado. Nosso querido irmão Rodinei Guimarães, Deus abençoe. Eu acho que é Rafaela, né? Rafaela e Isabela é o nome das filhas do nosso querido irmão Rodinei. Deus abençoe a sua vida, meu querido. É uma alegria tê-lo aqui na programação. Receba o nosso carinho aí na capital do nosso estado, em Porto Alegre. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado pela sintonia. Também um grande abraço para o nosso pastor presidente, pastor Ocílio Castro de Matos, junto com toda a sua família aí, né? Deus abençoe vocês. No nome dele eu saldo todo o ministério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui de São Nicolau, né? Nossos vice-pastores, os obreiros da causa nobre do Mestre, também cada um dos membros em comunhão, aqueles que estão espalhados pela cidade de São Nicolau, né? Deus abençoe o campo eclesiástico de São Nicolau. E também saúdo os demais irmãos em Cristo, né? Das demais denominações evangélicas,
que estão sempre sintonizados na nossa programação. Nosso programa, ele já é costumeiramente nos lares, nas famílias. Muitos irmãos estão nos escutando, os irmãos estão no interior. Um grande abraço para os irmãos dos potreiros, dos polidórios ali, que sempre estão nos ouvindo. Também aqui no Paço Santa Maria, a nossa audiência é maciça ali, os irmãos também aqui no Sarmento, um grande abraço para o irmão Nenê, toda a sua família, receba o nosso carinho aí, vocês sempre estão na sintonia. Também a irmã Marli Saturno, irmão Pedro, Deus abençoe, nossos amados irmãos estão sempre na sintonia, recebam o nosso carinho, o nosso abraço, no nome do Senhor Jesus. Nós também queremos mandar um alô ali, para o rincão ali dos Maciel, os irmãos sempre estão nos escutando, Deus abençoe vocês. Na saída para Pirapó, os irmãos estão nos ouvindo, também ali no Bacião, no Laranjal, recebam o nosso carinho, os irmãos que estão na sintonia, enfim, onde está chegando o som também do outro lado do Piratini, ali, do Sarmento, nós mandamos um grande abraço para todos os irmãos ali do campo do Pastor Nico, que estão sempre sintonizados, recebam o nosso carinho, o nosso abraço, no nome do Senhor, nosso Deus. Nós queremos ouvir também uma canção bem gauchesca agora, especialmente para os irmãos, aqueles que gostam de ouvir uma gaita adorando a Deus. Nós vamos ouvir aí o grupo Obras do Rei, pode ser qualquer uma das canções aí do grupo Obras do Rei. Nós vamos ouvir aí, vamos dedicar para todos os nossos amados ouvintes, que gostam de ouvir uma boa música gauchesca e adorando a Deus. Nós temos que louvar a Deus, irmãos, com todo instrumento. A Bíblia diz, o salmista nos diz que louve aquele que tiver fôlego, toque pandeiro, toque sanfona, toque o saltério, todos os instrumentos devem adorar a Deus. E nós queremos ouvir essa linda canção e depois nós já voltamos com o nosso quadro Oração da Fé. A casa vai voltar. Meu Deus, Tu és o Pai de amor, meus pecados já retirou, quando Jesus por mim morreu. Senhor, por compaixão a mim, me tiraste do mundo enfim, e sei que estás presente aqui. Sei que estás sempre presente quando eu preciso, na fraqueza Tu me guardas de todo perigo, quando eu oro a Ti e busco meu Senhor. Sei que estás sempre presente aqui comigo, nos caminhos que eu ando és o meu abrigo. Com Jesus é assim, Ele cuida o teu viver, porque Jesus ama você. Deus de amor, é Pai, amigo e Senhor, faz alegria e vida nova chegou. Oh meu Deus, ainda de madrugada saio coiçando os tição e bebendo a tradição num porongo bem cevado. No pinho bem afinado, desato uma prece em canto, pedindo ao patrão santo que o dia seja abençoado. Sou um cristão de campanha, vida chucra e sem vício, enforquilhado nos bichos, não me entrego assim no mar. Tristeza deixo pra trás, quando abro o peito em louvor, cantando
campanha, a vida chucra e sem vício, enforquilhado nos bichos, não me entrego assim no mais. Tristeza deixo pra trás, quando abro o peito em louvor, cantando pra o Criador, minha alma se satisfaz. A mangueira é um aporreado, bufando de cola erguida, declina grossa e comprida, sabe que o dia promete. Pois do mal eu faço um frete, por mais veaco que seja, pra me levar pra igreja, ou pra deixar boi no brete. Sou um cristão de campanha, a vida chucra e sem vício, enforquilhado nos bichos, não me entrego assim no mais. Tristeza deixo pra trás, quando abro o peito em louvor, cantando pra o Criador, minha alma se satisfaz. Eu busco, segue comigo, farejando aqui e ali, pois desde cedo aprendi que um cachorro é um amigo. E no meu viver prossigo, domando, tocando tropa, chapéu quebrado na copa, conservo o sistema antigo. Sou um cristão de campanha, a vida chucra e sem vício, enforquilhado nos bichos, não me entrego assim no mais. Tristeza deixo pra trás, quando abro o peito em louvor, cantando pra o Criador, minha alma se satisfaz. Vai um abraço da banda Obras do Rei pro nosso amigo Negão Gaiteiro, compositor dessa baita marca gaúcha, Rádio Lomba Grande. Um abraço, meu irmão, tamo junto e não afrouxemos. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta com a programação Semeadores da Hora Final. Queremos mandar um grande abraço para a irmã Lourdes Saavedra, irmão Gamaliel, estão sempre na sintonia aí, né? Estão confirmando a audiência aí, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estarem conosco aqui na programação Semeadores da Hora Final. Meus irmãos, chegamos no momento de oração, momento em que nós vamos levar o nosso pensamento ao céu, como já falamos aqui nesse quadro chamado Oração da Fé, um quadro marcado por um momento de oração, um momento que nós vamos juntos formar uma grande corrente de oração, orar pela nossa nação brasileira, orar para que Deus venha prosperar a nossa nação, abençoar, né, a mesa, né, dos filhos de Deus, e principalmente pedir ao Senhor que venha, né, repreender toda a corrupção, toda opróbrio que há nesta nação. E eu te convido nesse momento a nós entrarmos diante do trono da graça através da nossa oração. Nessa oração você pode apresentar as tuas necessidades ao Senhor, mas ore com fé, ore confiando. Vamos formar uma grande corrente de clamor e oração, porque quando nós oramos, o Senhor nos responde, irmãos. Existe um momento da nossa vida que muitas vezes parece que o Senhor não está nos ouvindo, mas você pode continuar buscando, porque a Bíblia diz que há um memorial perante o Senhor, onde estão a oração dos justos, e o Senhor, Ele está ouvindo a tua oração. O profeta Isaías diz que o seu ouvido não está agravado para que não possa ouvir. Então eu te convido nesta hora, vamos orar a Deus, vamos orar por salvação de almas, orar para que Deus venha curar os enfermos, vamos orar por causas na justiça, né? Aquela aposentadoria que está embargada, aquele benefício que não saiu, vamos orar e o nosso Deus vai fazer a obra, o milagre, e que haja testemunho
para a glória de Deus. Aonde você estiver agora nesse momento, vamos orar e vamos falar com Deus. Amado e grandioso Deus, mais uma vez nós estamos, Senhor, na tua presença, nesse momento de clamor e de oração, Senhor, desse quadro Oração da Fé, um quadro que o Senhor nos direcionou para que fizéssemos junto com os teus filhos, Senhor. E agora nós estamos nos dando as mãos em oração, formando uma grande corrente de oração, Senhor. Em primeiro lugar, nós queremos exaltar o teu nome, dizer que o Senhor é soberano, que não existe nada maior do que o Senhor, que não existe outros deuses, Senhor. O Senhor é único e toda a honra, toda a glória, todo o louvor está diante de ti agora por nós, teus filhos, Senhor. Meu Deus, muito obrigado por esta semana abençoada que o Senhor nos deu na terra. Obrigado pelos muitos livramentos, pelo cuidado que o Senhor tem nos dado a nós. Nós queremos te agradecer em primeiro lugar, Senhor. Meu Deus, agora em segundo lugar, viemos colocar diante de ti a nossa nação brasileira. Oramos para que o Senhor venha repreender toda a corrupção, todo o trabalho de Satanás de destruição desta nação, Senhor. Essa nação é grandiosa, ela pode ser sim próspera, Senhor, mas esperemos que o Senhor venha sarar a nossa terra, repreender todo o espírito de destruição, Senhor, dos produtos, dos recursos naturais dessa nação. Venha prosperar a mesa dos teus filhos, Senhor, a lavoura daquele que planta, Senhor, os animais daquele que cria, aquele que tem a sua indústria, o seu comércio, Senhor, nós colocamos diante de ti. Oramos, Senhor, também pelos homens que estão em eminência nesta nação, aqueles que estão, Senhor, sentados nas cadeiras e que mandam, Senhor, nós colocamos diante de ti. Converte o coração desses homens a ti, Senhor. Senhor, repreende aqueles que querem só usurpar do povo, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor venha repreender todo o mal da nação brasileira. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha agir, Senhor, aonde é necessário, agir com justiça, Senhor, porque a tua justiça não é falha, a tua justiça é uma justiça justa, Senhor, e que julga a causa segundo aquele que é o culpado, porque o Senhor conhece os segredos que há no coração de cada um dos seres humanos, Pai. Meu Deus, nós oramos pelo nosso estado do Rio Grande do Sul, derrama uma bênção especial sobre esse estado, Senhor, repreendendo todo o mal, repreendendo, Senhor, toda catástrofe, Senhor, climática. Protege, Senhor, as cidades, as casas dos teus servos. Continua cuidando, protegendo, Senhor. Aonde está, Senhor, a seca, que venha descer chuva sobre a terra. Venha prosperar os celeiros de cada um dos teus filhos, Senhor. Meu Deus, o nosso estado é seu, passeia por ele. Abençoa, Senhor. Sopra um avivamento, um vento de renovação no meio da tua igreja. Que haja salvação de almas, Senhor, reconciliação, que haja o manifestar dos dons espirituais, batismo do Espírito Santo, Senhor, cura divina. Oh, meu Deus, faça obras grandiosas para que o teu nome seja glorificado, meu Pai. Nós oramos pelo nosso município de São Nicolau, oramos pelos homens que estão em eminência, Senhor, neste município, na pessoa do irmão Rafael, teu servo, Senhor, que é o nosso prefeito aqui, teu servo que está servindo ao Senhor junto com a sua família. Colocamos diante de ti, Senhor, os pensamentos do teu servo, que sejam pensamentos de prosperidade para abençoar o povo, Senhor, que ele possa, Senhor, glorificar o teu nome através das suas atitudes ali sentado naquela cadeira, Senhor. Oramos pelo vice-prefeito, seu Ademar, e toda a sua família, os vereadores, os secretários, a máquina pública, Senhor. Venha fazer, Senhor, que o Senhor venha movimentar, Senhor, para que venha prosperar essa cidade. Manda, Senhor, para cá indústrias, empresas, para que os jovens possam ter trabalho, Senhor, para que a economia desse município possa crescer e que haja, Senhor, mantimento no celeiro, na mesa daqueles que te servem, Senhor. Prospera os caminhos, aquele que está precisando de um trabalho, que precisa de uma porta de recursos, Senhor. Abre a porta, porque o Senhor tem a chave que abre todas as portas, Senhor. Aquele que está orando nesse momento, pedindo uma porta de saída, Senhor. Quem sabe está faltando pão na mesa, Pai, mas o Senhor pode fazer prosperar esta casa, porque o Senhor não precisa do homem para fazer o que lhe apraz, Senhor.
Por isso nós clamamos a Ti nesse momento e pedimos, venha fazer milagres grandiosos na nossa cidade de São Nicolau. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa a construção do templo ali, a reforma, Senhor. Venha prosperar, meu Deus, que não falte nada, e que a tempo que o Senhor determinou possa ser concluída para a glória do Teu nome. Abençoa aqueles que estão ofertando, aqueles que estão ajudando. Levanta, Senhor, empresários no meio da Tua igreja, aqueles que têm o coração visionário, Senhor, que estão, Senhor, com o coração pronto para servir no Teu reino, que possam prosperar para a glória do Teu nome, Pai. Meu Deus, nós colocamos diante de Ti as enfermidades, repreendemos agora no nome de Jesus toda a enfermidade, Senhor, do corpo físico, enfermidade do sangue, dos rins, do pulmão, do coração, do fígado, da coluna, Senhor, das articulações. Nós repreendemos também a cegueira, repreendemos, Senhor, toda doença de ordem neurológica, Senhor, seja repreendida agora. Faz o milagre, Senhor. Repreendemos também as doenças de ordem psíquica, Senhor. Oramos pela depressão, repreendemos todo espírito de depressão, de opressão maligna. Essa pessoa que tem pensado em se suicidar, Senhor, nós repreendemos agora o desejo suicida. Repreende esse espírito, Senhor, que está tentando esta vida, Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado. Meu Deus, cerca esta casa com os Teus anjos. Senhor, essa pessoa que está angustiada, Senhor, que falta alegria, que falta, Senhor, a Tua presença nesta casa. Abraça ela agora, Senhor. Faz uma obra poderosa para a glória do Teu nome. Olha, Senhor, pelos velhinhos da Tua casa, aqueles que já não têm mais saúde, Senhor, que estão enfermos. Senhor, cuida deles, Senhor, abençoa eles, guarda, livra de todo mal, Pai. Estende as Tuas mãos também, Senhor, pelas causas na justiça. Essa aposentadoria que o Teu servo está esperando, Senhor. Quem sabe, Senhor, está demorando, mas Tu sabe, Tu és um Deus que abre todas as portas. Toca no coração do juiz, Senhor. Meu Deus, este papel que está parado lá no INSS, Senhor, movimenta as águas, Senhor, a favor dos Teus filhos. Esse BPC, quem sabe que não saiu, Senhor. Meu Deus, olha também, Senhor, por esse recurso que precisa ser aprovado. Estende as Tuas mãos, Pai, para que haja, Senhor, um testemunho da Tua obra, que o Senhor fez um milagre para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa os irmãos mantenedores dessa programação. Abençoa Teus filhos que são ofertantes, Pai. Oramos pelo campo missionário, Senhor, sustenta os missionários aonde estiverem. Aqueles que estão no propósito, Senhor, da Tua palavra, que estão pregando e fazendo a Tua obra, prospera cada um, Senhor. Meu Deus, nós oramos aonde está essa vida agora, que está em oração conosco, quem sabe tomando um propósito a partir de hoje, Senhor. Abraça ele agora, dá vitória, recebe, Senhor, de braços abertos este filho, segura na sua mão, caminha com ele, Pai, para que ele possa vencer na vida, meu Deus. Nós pedimos que o Senhor venha abençoar essa programação mais e mais, Pai, para que nós possamos fazer a Tua obra, glorificar o Teu nome, Senhor. Abençoa os irmãos, Senhor Jesus querido, que estão fazendo a Tua obra. Nós oramos pelo nosso diretor Vitor Oliveira, Senhor, a irmã Márcia, sua família, colocamos diante de Ti, Senhor. Venha abençoar de uma forma especial, que está fazendo a Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos, abençoa rádios, programadores, aqueles irmãos que têm seus programas. Nós colocamos todos diante de Ti, Senhor. Que o Senhor venha realizar obras grandiosas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que esse ano de 2026 seja um ano de colheita, Senhor, de almas para o Teu reino. Abençoa o nosso ministério de louvor, que possamos, Senhor, sair e fazer a Tua obra, e voltar com almas para o Teu reino, Senhor. Em tudo nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Grande abraço, meus irmãos. Estamos sentindo a presença do maravilhoso Espírito de Deus, que está nessa noite aqui, presente conosco, Senhor. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Que Deus venha abençoar a vida daqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo, que a graça de Deus venha a ser derramada sobre a tua vida, meu irmão. Quem sabe a tua semana foi uma semana de dificuldades, uma semana que muitas vezes você lutou, quem sabe pensou que está sozinho. Eu quero dizer para você, você não está sozinho. Deus, Ele está contigo, Ele não te desampara, Ele é um Deus que não esquece, Ele sabe que você precisa, que você precisa
de auxílio. E nessa noite Ele tem uma palavra para o teu coração. A aliança que você tem com Deus, Ele quer, quem sabe essa aliança está esquecida, quem sabe você pensa que Deus não te ouve mais, que Deus não está interessado na tua vida, mas eu quero dizer para você que Deus está interessado na tua vida, Deus está interessado em fazer parte da tua caminhada, e Ele quer, com certeza, trabalhar na tua vida e te fazer um vencedor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vamos ouvir também agora Marcos e Mateus, a canção com Marcos e Mateus, né? Vamos pedir para a nossa técnica rodar para nós aí a canção com Marcos e Mateus, né? Ladrão da Cruz. Nós vamos oferecer para todos os nossos amados irmãos, né? Essa linda canção que fala do momento em que Jesus estava ali na cruz, e Ele ainda, né? Ele mesmo morrendo na cruz ali, Ele estava pregando, né? E Ele recebeu ali, conseguiu salvar uma alma do inferno ainda pregado na cruz. E esse lindo louvor vai falar comigo e contigo, que não importa as circunstâncias que você está, a situação que você está passando, não importa se você está num problema. Eu conheci um irmão que ele estava passando por um processo de câncer, né? E ele ia no CACOM ali toda semana, ele iria fazer um procedimento ali, né? Fazer um tratamento de quimioterapia. E na época eu era motorista da saúde, e eu levava ele, nós íamos dialogando, falando das coisas de Deus. Ele nunca mostrou fraqueza, sempre estava alegre na presença de Deus, mesmo passando por um processo difícil. E ele nos contava que enquanto ele estava ali, fazendo aquele procedimento, ele pregava para as pessoas que estavam ali, falava do amor de Deus, né? Ele muitas vezes orou por pessoas que estavam ali enfermas também. Ele mesmo, na condição que ele estava, ele não olhou para a circunstância, ele fez como Jesus, naquela cruz. Jesus estava morrendo ali, estava sendo crucificado naquele lugar, mas ele não olhou para a condição que ele estava, ele olhou para aquela alma que estava ali ao redor, que precisava de salvação. Então ele salvou aquela alma do inferno. Vamos ouvir essa canção e já voltamos em nome de Jesus. E Ele está aqui, já chegou. Estava ali do lado dele, a minha sentença era a mesma dele. Eu era o ladrão e ele era Jesus, e havia meu amigo na terceira cruz, no alto do Calvário, prontos pra morrer. Vi algo diferente no semblante dele, e vi que ali não era o lugar pra ele. Eu e meu amigo cheios de pecados, ele inocente ali do nosso lado, pagando um alto preço mesmo sem dever. Então lembrei que enquanto eu estava por aí roubando, Ele estava seus milagres operando, fazendo sofrimentos chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde Ele mora, mas daqui a pouco Ele vai embora. Eu vou pedir pra Ele se lembrar de mim. Lembra de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era o pecador e Ele o Salvador. Eu era puro ódio e Ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar, Ele tinha um paraíso para me ofertar.
Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, no paraíso hoje comigo estará. Então lembrei que enquanto eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo sofrimentos chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim. Lembra de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim. Quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era o pecador e ele o salvador. Eu era por ódio, ele por amor. Eu tinha um inferno a me esperar. Ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Eu era o pecador e ele o salvador. Eu era puro ódio e ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar. Ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, no paraíso hoje comigo estará. No paraíso hoje comigo estará. É o programa Semeadores da Hora Final, no seu rádio e na internet. Deus abençoe a sua vida. Maria Silva, olha aí a paz. Estou na escuta aqui em Caxias do Sul. Peço, se for possível, o louvor Misericórdia. Vamos rodar daqui a pouquinho esse belo louvor. Muito obrigado, irmã Maria, pela sua presença. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Grande abraço também aos nossos amados irmãos que estão nos ouvindo nos cantos mais remotos aqui do nosso município, aonde estiver o radinho ligado. Receba o nosso carinho, o nosso abraço, e que a bênção de Deus esteja repousando sobre as vossas vidas. Lembrando que nós estamos aqui e esse programa tem o principal objetivo de levar a semente do Evangelho sendo pregada, e também os louvores através da palavra de Deus sobre cada vida e sobre cada coração. Vamos ouvir então Jorge pai, Jorge filho, né? Vai cantar bonito a canção Misericórdia, em especial para a irmã Maria, que está nos ouvindo lá em Caxias do Sul. Disseram não tem jeito, vamos sepultar Jesus entrando na cidade, a infelicidade viu na multidão, chamando a atenção, disse com som: mulher, não chores mais, porque eu sou a vida. Mulher, não chores mais, ainda tem saída. Avisa lá pro coveiro que eu cheguei primeiro. Pode folgar o dia. Jesus empurra
Emocionado, estendeu a mão e disse para o morto: saia do caixão. O moço levantou e de pé adorou com a multidão. Me sinto perdido, Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Com a minha vida e me renova, vem me transforma em um novo ser. Misericórdia, vem me perdoa por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus. Misericórdia, quero renegar as coisas do mundo que me afastavam da tua graça. Misericórdia, misericórdia, sim, Jesus. Misericórdia, vem me conduz. Misericórdia, misericórdia. Já posso sentir, aleluia, as mãos me amparam. Tu és meu Deus, tu és piedoso, misericordioso. Jesus, te adoro. Tu és piedoso, sim, Jesus, misericordioso, vem me conduz. Tu és piedoso, Jesus, te adoro. Vem me perdoa por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus. Misericórdia, misericórdia, sim, Jesus. Misericórdia, vem me conduz. Misericórdia, misericórdia. Já posso sentir, aleluia, tuas mãos me amparam. Tu és meu Deus, tu és piedoso, misericordioso. Jesus, te adoro. Tu és piedoso, sim, Jesus. Misericordioso, vem me conduz. Tu és piedoso, Jesus, te adoro. Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20h19. Você está ouvindo o programa Semeadores da Hora Final, que tem o gentil patrocínio dos Postos da Lepiane, qualidade e bom atendimento, combustíveis, lubrificantes, filtros, pneus e uma ampla variedade de peças para motocicletas. Na troca de óleo, comprando conosco não cobramos a mão de obra. Postos da Lepiane, na Salvador Pinheiro 1012, em São Nicolau e também em Garruchos. Mercado Super Campeiro, aonde o cliente compra de montão com pouco dinheiro. Temos de tudo um pouco para a família levar para casa. Super Campeiro, além de um bom preço, atendimento que duvido, igual você não viu. Super Campeiro, agora em São Nicolau chegou a mecânica de motos do Manuel. Aqui sua moto fica
fica tinindo. Contamos com uma ampla loja de peças para motocicletas junto ao posto da Lepiane. Venha fazer seu orçamento gratuito sem compromisso. Chame no zap 55997 2390 14. Mecânica de motos do Manuel, na Salvador Pinheiro, ao lado do posto da Lepiane. Autoelétrica Ramires, especialista em elétrica automotiva e agrícola. Contamos também com uma vasta seção de peças para veículos. Chama no WhatsApp 559-9678-9722 e fale com Alceu Ramires. Autoelétrica Ramires, na Salvador Pinheiro 1672, no centro de São Nicolau. Hot Dog do Teio, atendimento rápido e de qualidade. Ambiente familiar. Servimos comida caseira ao meio-dia e lanches em geral. Faça seu pedido pelo WhatsApp 991 56 35 10, na Salvador Pinheiro, ao lado do Xerox do Coati. Esperamos você. Borracharia do Pé. Seu veículo merece cuidado profissional. Lavagem de veículos e implementos agrícolas. Borracharia em geral. Conserto e recapagem de pneus. Vulcanização. Venda de pneus novos e usados. Ainda contamos com equipe móvel especializada no socorro em lavouras. Chama no ar 999 16 55 23. Na Rua Ademar Silva 2169, em frente à cooperativa. Em São Nicolau, uma empresa da Lepiane. Você pode abençoar este programa usando os serviços prestados pelos nossos apoiadores. Continue acompanhando a programação Semeadores da Hora Final. Por certo, Deus tem bênçãos para nossas vidas. Maravilha, meus irmãos, né? Ouvimos aí os nossos apoiadores e também queremos, né, também fazer um agradecimento aí à minha esposa, a irmã Jô, né? Ela também, através dos caseiros da Jô aí, está disponibilizando pão caseiro, né? Inclusive nosso diretor aí é nosso cliente fiel, né? Todo sábado come um pão aí, né, da dona Jô, né? E nós queremos, né, perguntar a você se você gosta de uma cuca daquelas antigas, sabe, com recheio, daquela bem sovada e bem temperada, coisa boa mesmo, né? Você pode fazer o seu pedido aí, né? Toda terça e sábado, sexta e sábado, ela está realizando, né, por encomenda aí, né, cucas, né, cuca sovada daquela antiga com recheio de goiabada ou de doce de leite. E também as cucas daquela estilo alemã, né, que é uma cuca batida, que se chama, né, que também derrete na boca, é uma benção. E o pão, né, o pão caseiro, aquele pão abençoado, bem caprichado, você, com certeza, se você já provou, você sabe do que eu estou falando. Eu vou passar o telefone aqui, né, para você que quer fazer o seu pedido, né, da nossa querida irmã Jô, que é o 99711-0122, 99711-0122. Você pode fazer o seu pedido pelo WhatsApp, tá? Ela também entrega na residência, né? Tem um custinho aí bem baratinho, né? Porque os produtos são de qualidade e você não vai se decepcionar em provar os caseiros da Jô, né? Que são pão caseiro, a cuca batida e a cuca sovada, estilo antigo, aquela coisa boa, né? Eu até tive que dar uma parada com as cucas aí, porque a balança estava me incomodando já, né? Mas Deus abençoe a cada um dos irmãos. Queremos deixar aí para você que quer experimentar as delícias dos caseiros da irmã Jô. Muito bem, irmãos, nós vamos ouvir mais um belo louvor aí, vamos ouvir aí o Recanto da Fé, vai cantar bonito, Linda Cidade, e depois nós já voltamos com a palavra de Deus. Está caminhando entre a multidão. Muito em breve vou deixar esta terra. Vou pra um lugar
cidade que está me esperando. Qualquer momento eu vou mudar pra lá, porque o rapto já está se aproximando. Vou dar adeus a este mundo para nunca mais voltar. linda cidade, lindo lugar. O que eu mais quero é ir pra lá. Ali não há pranto, tristeza e nem dor. Juntos gozaremos com o Senhor. Muitos virão me perguntar como foi que você chegou aqui. Vou dizer, foi o amor do Salvador, foi a graça soberana que me fez vencer assim. Linda cidade, lindo lugar. O que eu mais quero é ir pra lá. Ali não há pranto, tristeza e nem dor. Juntos gozaremos com o Senhor. Linda cidade, lindo lugar. O que eu mais quero é ir pra lá. Ali Não há pranto, tristeza e nem dor. Juntos gozaremos com o Senhor. Juntos gozaremos com o Senhor. Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20h30. Muito bem, meus irmãos, chegamos no momento principal dessa programação, que é o momento de nós meditarmos numa palavra de Deus, palavra que nós fizemos leitura no início dessa programação, e eu te convido mais uma vez a você abrir a tua Bíblia, para que nós possamos juntos meditarmos em um texto bíblico que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, verso de número 11. A seguir, vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Pegue a tua Bíblia, é muito importante que você acompanhe a leitura, para que você possa entender o contexto em que foi escrito e também o que o Espírito de Deus quer falar através dessa palavra aos nossos corações. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, verso 11, nos diz assim: E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Rofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça.
Chegando ele, eis que ali estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem e grande pressa, e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo, e além disso também os teus 2 filhos, Rofini e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção na arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. E ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada, pois é tomada a arca de Deus. Amém. Queridos irmãos, ouvintes do Evangelho, essa palavra é conhecida dos leitores da Bíblia Sagrada. Conta a história da Arca da Aliança em um momento de escuridão no meio do povo de Israel. Meus irmãos, não podemos falar da Arca sem mencionar que a Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus no meio do povo. Naquela época Deus não se manifestava, desde o jardim, quando o homem pecou e foi tirado do jardim do Éden, Deus não se aproximava tanto do ser humano por causa da escolha que Adão e Eva tinham feito. Eles escolheram por seu livre-arbítrio de comer da fruta do conhecimento do bem e do mal. Então isso os apartou da presença de Deus. Então Deus não se manifestava, pessoalmente, através da sua soberania, do seu poder, mas acompanhava o povo de longe, através de todas as formas que Deus toma para fazer notório no meio do povo a sua presença. Mas Deus então, através de Moisés, instituiu a Arca da Aliança, algo que simbolizava a presença de Deus. E se fôssemos botar um título nessa ministração, nessa palavra, nesse texto que vamos meditar nesse dia, cuide da aliança da tua vida com Deus, porque isso é algo primordial. Se nós não tivermos a presença de Deus na nossa vida, nada adianta. De nada adianta nós estarmos aqui no rádio se nós não estivermos com a nossa aliança com Deus firmada, com o nosso propósito com Deus firmado. E por isso que eu estou aqui através dessa palavra para te trazer um alerta. Preste atenção na tua aliança, não esqueça da tua aliança com Deus, e que vale a pena manter a sua parte do acordo, porque Deus mantém a parte dele nesse negócio, aleluia. Meus irmãos, os irmãos conhecem a palavra de Deus, que os responsáveis pela Arca da Aliança eram os sacerdotes da casa de Deus.
E os tempos de Eli, os irmãos conhecem a história. Eli era um sacerdote da casa de Deus, e por ser a tradição no meio do povo, a linhagem sacerdotal era entregue à sua geração, aos seus filhos, e até a geração de Eli estava tudo bem. Eli era um servo de Deus, estava servindo ao Senhor. Mas quando a sua geração, Rofni e Finéias, 2 homens que saíram do propósito de Deus, eles não davam valor para a sua posição, eles não tinham compromisso com Deus, viviam a sua vida, e a Bíblia nos conta a história que era terrível o que eles faziam, e Deus estava enojado com tudo aquilo que acontecia. E eles eram os responsáveis pela aliança, não cuidaram, não tiveram zelo com a aliança que Deus tinha com o povo. E por causa disso, irmãos, porque quando nós estamos falando sobre referências espirituais, o povo sempre está olhando para os sacerdotes, olhando para os homens de Deus, olhando para aqueles que estão à frente do povo, aqueles que estão carregando a presença de Deus. Por isso nós que estamos na presença de Deus, fazendo a obra do Senhor, nós temos que ter duplo cuidado pela nossa vida, pela nossa aliança com Deus, porque o povo está olhando para nós, aonde nós estamos passando, da maneira que nós estamos andando, o povo está olhando, o povo está espelhando na vida daquele que serve ao Senhor. Naquele tempo não era diferente. O povo olhava para Rofni e Finéias e via tudo aquilo que eles faziam. Eles eram corruptos na sua maneira de agir, eles estavam longe do propósito de Deus, e então eles arrastaram o povo para um momento difícil, um momento em que o povo estava sendo julgado por Deus pelas atitudes que eles estavam tomando, porque o povo ele vai muitas vezes sendo influenciado por aqueles que estão na frente da igreja, aqueles que são os responsáveis. Por isso, homem e mulher de Deus, olhe para a tua vida, olhe para a tua aliança com Deus, olhe para a tua caminhada, veja se você está sendo um exemplo, veja se você está sendo você está levando a palavra de Deus através das suas atitudes, porque assim você será um espelho da presença de Deus no lugar aonde você está. E a Bíblia vai contando, vai relatando, que ele via tudo aquilo que aqueles seus filhos faziam, mas não tomava nenhuma atitude. A Bíblia diz que ele até falou com seus filhos, mas eles não lhe deram ouvidos. Ele teria que tomar uma atitude de afastá-los da presença do povo e da presença do templo, para que saíssem, para que Deus desviasse o seu julgamento sobre a vida daqueles homens. Mas Eli não fez isso. Ele ficou em omissão, ele se omitiu com o pecado daqueles homens. Por consequência disso, nós vimos então esta guerra que Deus se levantou. Deus levanta então os filisteus para guerrear contra o povo de Israel. Por que Deus levanta? Porque tudo, irmãos, tudo está permitido por Deus. Deus permite que se levantam os filisteus para subjugar o povo de Israel, para que o povo se voltasse para Deus, para que o povo deixasse os seus maus exemplos, os seus maus costumes. Deus já tinha determinado nessa peleja que Israel seria ferida, e que os filhos de Eli seriam mortos, por causa do pecado e do mau exemplo que vinham dando. Por isso que eu te digo, meus irmãos, nenhuma das nossas atitudes passam despercebidas perante Deus, nada do que fazemos não está desapercebido perante Deus. Aquilo que nós fazemos, Deus está vendo, mesmo lá no profundo do nosso coração. Deus conhece as intenções do nosso coração. Por isso que nós temos que andar em retidão, por isso que temos que carregar a aliança com Deus, o primórdio da nossa aliança, sempre sendo cuidada, para que nós possamos ter o aval de Deus,
e o aval do povo, para que possamos levar a presença de Deus aonde nós estivermos. Naquela época, a aliança, a arca da aliança, que simbolizava a presença do Espírito de Deus, que era a unção de Deus que andava no meio do povo, ela era um instrumento, ela era física, ela foi construída. Mas neste tempo em que nós vivemos, a presença de Deus, ela habita em nós, o Espírito de Deus, a unção de Deus, ela tem que fazer parte da nossa vida, e ela só vai fazer parte da nossa vida se nós estivermos alinhados com o propósito de Deus, se nós estivermos cuidando da nossa aliança com Deus. E eu te faço uma pergunta, você, homem de Deus, mulher de Deus, como vai a tua vida? Como anda a tua aliança com Deus? Se você tem prezado, se você tem continuado servindo a Deus, se você tem sido um exemplo, uma referência. É um momento de nós refletirmos se estamos de acordo com aquilo que Deus quer que nós estejamos, para que não venhamos sofrer as consequências, porque as consequências muitas vezes são duras, quando nós deixamos, quando nós ficamos como Hofni e Finéias, e eles foram se deixando levar pelo pecado, de maneira que foram sacrificados por causa da culpa, porque Deus é o nosso Deus, é um Deus justo, e o culpado ele não tem por inocente, diz a palavra de Deus. Meus irmãos, e se levantam os filisteus, e pelejam contra Israel, e Israel estava sendo massacrada. Então o rei manda chamar, os soldados mandam chamar a arca da aliança, porque a presença de Deus, se eles pensavam, se a presença de Deus estiver conosco, nós venceremos os filisteus. Então mandam até os sacerdotes, e Hofni e Finéias pegam a arca da aliança e entram na batalha, não sabendo eles que a presença de Deus já não estava mais nas suas vidas, que a presença de Deus já não estava mais com eles, e que eles serviriam de exemplo, de correção para o povo. Meus irmãos, os irmãos conhecem o texto e sabem o que acontece. Os filisteus entram na peleja contra o arraial dos israelitas, e então nós chegamos nos versículos que nós lemos, que o povo é massacrado, o povo é destruído, os sacerdotes Hofni e Finéias são mortos aos fios da espada, e por consequência então aquele maior símbolo, que era motivo de alegria para o povo, que era motivo de motivação nas guerras que o povo de Israel enfrentava, que era símbolo da presença de Deus, então agora os filisteus se apossam daquele instrumento e levam embora, e o povo volta destruído para casa, sem a presença de Deus. Por isso que eu te digo, meu irmão, muitas vezes na nossa caminhada de fé nós começamos a nos acostumar com as coisas, nos acostumar com a presença de Deus, que muitas vezes nós não sentimos falta, não sentimos mais falta daqueles momentos que nós tínhamos com Deus, daquela presença gloriosa de Deus que nos alegra, que nos anima. Muitas vezes nós vamos sentir quando o inimigo nos afeta, quando nos ataca, que nós então sentimos que a falta da presença de Deus na nossa vida, ela causa algo em nós, que muitas vezes nos faz refletir e voltarmos atrás, e voltarmos ao primeiro amor e servirmos ao Senhor. Por isso esta palavra que nós estamos trazendo para você é: cuida da aliança com Deus, não te acostume com as coisas desse mundo, porque se você se acostumar com as coisas desse mundo, você vai se distanciar da presença de Deus, e aí que mora o perigo. O inimigo pode te derrotar facilmente, o inimigo ele está ao nosso derredor, diz a palavra de Deus, mas quando Deus se retira da nossa vida, nós ficamos vulneráveis, então nós podemos ser massacrados pela peleja, e a consequência foi terrível, porque a Bíblia diz que um mensageiro voltou, e esse mensageiro, ele não tinha uma boa notícia, a notícia era arrasadora para o povo.
porque o povo, ele saiu desgarrado, os soldados foram humilhados, perderam o maior símbolo, que era a presença de Deus no meio deles. E a Bíblia diz que voltou então um soldado, todo com as suas vestes rotas, né, rasgadas, com a terra sobre a sua cabeça, humilhado, voltou da peleja. E a Bíblia diz que ele entrou, quando ele entrou na cidade, foi aquele alvoroço, porque a notícia dele, a primeira coisa que ele contou foi o seguinte: olha, fomos derrotados pelos filisteus, nem mesmo a arca, nem mesmo a presença de Deus nos livrou. E então o povo entrou num grande alvoroço, o povo ficou apavorado, porque perderam a presença de Deus. E é o que acontece, irmãos, com muitas pessoas, que vão levando a sua vida de qualquer maneira. Assim aconteceu na vida de Sansão, que começou a brincar com as coisas de Deus, brincar com o dom que Deus lhe deu. E os irmãos conhecem a história, o que aconteceu com Sansão. Ele perdeu a presença de Deus, a presença de Deus já não estava na sua vida, e ele foi derrotado. Ele arrancaram seus olhos, cortaram seu cabelo, lhe feriram, lhe fizeram trabalhar como escravo, porque é o que o inimigo faz. O inimigo, ele faz nas vidas daqueles que brincam. Quando Deus se retira, o inimigo ataca, irmãos, e o fim é desolador. Por isso eu estou aqui nessa noite para dizer para você: cuide da tua aliança com Deus, não deixe, aleluia, eu estou aqui falando para você, para que você cuide, para que você não venha perecer nas mãos do nosso inimigo, aleluia. E a Bíblia diz então, que quando Eli ficou sabendo da notícia, Eli tomou aquele susto: meu Deus, meus filhos morreram, a arca foi levada. A Bíblia diz que ele caiu para trás na cadeira em que ele estava, quebrou o pescoço e morreu ali. Aleluia, que final trágico para esta geração de sacerdotes, que final trágico, irmãos. E o final é trágico das pessoas que brincam com a aliança com Deus, que deixam em segundo plano, que estão mais alinhados nas coisas desse mundo do que com as coisas de Deus. Fica o alerta nessa noite para você: cuide da tua aliança com Deus. E a Bíblia conta a história então da mulher de Finéias, que estava grávida, perto de dar à luz. E a Bíblia diz então que quando ela recebeu essa notícia, ela se encurvou e deu à luz ali mesmo, onde ela estava. Foi tão grande o choque. E a Bíblia diz que ela foi morrendo, irmãos, ela foi morrendo, aleluia, e ela morrendo de tristeza e angústia por ter perdido o seu esposo, mas muito mais por ter perdido a presença de Deus. E ela disse assim, ó: foi-se a glória de Israel, aleluia. Porque quando a presença de Deus se retira da nossa vida, não resta mais nada, irmãos, não resta mais nada. A tristeza, a angústia, o inimigo nos aflige, nós somos derrotados sem a presença de Deus. Por isso nessa noite clame pela presença de Deus. Se você está, quem sabe, pensando que você vai ser derrotado, faça uma aliança com Deus hoje. Você, quem sabe, que saiu da presença de Deus, que está parado nos caminhos do Senhor, eu te digo nesta noite: volte-se para Deus, retome a tua aliança com Deus, e você vai ser um vencedor. Deus não te desampara, aleluia, mas cuide da presença de Deus na tua vida. E a Bíblia diz então que ela deu à luz a um filho, e colocou o nome desse filho Icabô. E o significado dessa palavra é: foi-se a glória do Senhor. Aleluia, que coisa triste para a nação israelita. A Bíblia diz, irmãos, que Israel ficou todo esse período do rei, do rei Saul, sem a presença de Deus, sem a arca da aliança, o maior símbolo da presença de Deus no povo. E o Saul foi um rei fraco, foi um rei terreno, um rei orgulhoso. Os irmãos conhecem o texto, porque sem a presença de Deus, irmãos, só restam coisas humanas na nossa vida, só restam atitudes humanas.
Israel viveu um período negro, mas a Bíblia diz que com o findar do reinado do rei Saul, levanta-se Davi, e a primeira coisa que Davi faz foi ir atrás da arca, aleluia, da presença de Deus, e ele trouxe a presença de Deus para o meio do povo, aleluia, e o povo se tornou um vencedor novamente. O povo teve um reinado de glória na presença de Deus, voltou-se para Deus, adorar a Deus. E eu te faço um convite, as horas se foram, eu quero orar com a tua vida. Quem sabe tu tens sido um derrotado, quem sabe você não tem conseguido vencer, quem sabe você não consegue ter êxito na tua caminhada com Deus, você não consegue ver Deus agir na tua vida. Eu quero te dar um conselho. Como está a tua aliança com Deus? Você já fez uma aliança com Deus? Você tem tentado servir a Deus e fazer parte do povo de Deus? Faça uma aliança com Deus hoje, você vai se tornar um vencedor. Todo aquele que tem uma aliança com Deus, Deus faz um compromisso com Ele, e Ele vai contigo na tua peleja, Ele te faz um vencedor, Ele abre portas aonde não tem parede para você passar, Ele abre, Ele faz milagres, prodígios e maravilhas. E a aliança com Deus, ela está, aleluia, apenas na tua presença. Você que tem a responsabilidade de fazer aliança com Deus. Se você quer nessa noite, eu quero orar contigo. Se você quer, quem sabe, que Deus te faça um vencedor. Quem sabe você diz assim: as minhas lutas têm sido bastante, eu não consigo vencer, minha vida é de sofrimento. Eu quero dizer para você, faça um propósito com Deus hoje, um propósito de servir ao Senhor, um propósito de ser fiel ao Senhor, de dar valor para a aliança que Deus tem contigo. Faça um propósito de levar esta semente do Evangelho aonde você for, de servir a Deus com as tuas atitudes, com as tuas forças, com tudo, com o teu entendimento, com aquilo que você tem, e Deus vai te fazer um vencedor. Vamos orar nessa noite. Antes de orar, eu quero mandar um grande abraço para o irmão Ramon Dutra, servo de Deus, nosso querido irmão Tita, né? Está nos dando a paz do Senhor, meu irmão. Eita glória, glória a Deus, irmão, obrigado pela tua vida. Também a irmã Maria Chuquel Villanova está nos assistindo lá no Conde. Deus abençoe vocês. Um grande abraço para o irmão Salmiron. Vamos orar nesse momento, irmãos. Vamos cuidar da nossa aliança com Deus. Algo de mais precioso na nossa vida espiritual é a aliança que nós temos com Deus. Se você quer renovar a tua aliança nessa noite, dê um passo de fé agora e ore conosco, e vamos entregar tudo nas mãos do Senhor. Amado e poderoso Deus, te louvamos por essa palavra, Senhor. Te louvamos porque o Senhor fez uma aliança com nós ali na cruz do Calvário, através do sangue de Jesus. E nós queremos renovar, Senhor, nessa noite a nossa aliança contigo, Pai. Nós queremos fazer um compromisso de fazer a tua obra, de servir ao Senhor, de louvar o teu nome, de te engrandecer, não importa a circunstância que nós estiver passando, Senhor. Nós estaremos juntos nessa peleja. Eu sei que o Senhor não nos desampara, Senhor. Pai, eu oro por esta vida, quem sabe que está renovando o seu propósito contigo. Quem sabe estava parado nos caminhos do Senhor, quem sabe estava longe, não estava dando valor para a aliança que o Senhor fez na sua vida, mas agora está retornando, Senhor, está novamente fazendo um novo propósito contigo. Visita esse lar agora, Senhor, dá força, dá vigor, dá graça, virtude, faz milagres, Senhor. Nós oramos pelas enfermidades, aqueles que estão enfermos agora, repreende toda a enfermidade, todo mal, Senhor. Faça um milagre para a glória do teu nome, Pai. Abençoa cada vida, cada um dos teus filhos nós colocamos nas tuas mãos, Senhor. Nos dá um final de sexta abençoado, um sábado cheio da tua presença, e que no domingo, Senhor, neste primeiro dia dessa semana, nós possamos ser cheios do teu Espírito e possamos fazer a tua obra para a glória do nome do Senhor. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, as horas se foram, só nos resta agradecer a Deus por este programa, né? E se Jesus não voltar e estivermos com vida na próxima sexta-feira, nós aqui estaremos, né, com mais uma edição do nosso programa Semeadores da Hora Final. Nós vamos deixar aí
a canção Um Encontro, né, que é o nosso fundo musical aí, até findar o programa, né, e nós queremos dizer que Deus, Ele quer fazer uma aliança contigo. Fique essa palavra aí no teu coração, vai trabalhar na tua vida, e Ele quer ter compromisso contigo, mas quer que você tenha compromisso com Ele também. Deus abençoe a tua vida, e que Deus te abençoe, e fique com a paz do Senhor Jesus.